Mudando de assunto, mas ainda falando de legislativo, só que do legislativo municipal aqui de São Paulo, da capital paulista, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou numa primeira votação um projeto de lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes em eventos LGBTQIA+, incluindo a tradicional parada na Avenida Paulista. A restrição vale mesmo se os menores de 18 anos estiverem acompanhados pelos responsáveis. O texto também determina que essas manifestações aconteçam apenas em locais fechados, com controle de entrada e sem a interdição de vias públicas. O autor da proposta é o vereador Rubinho Nunes, do Partido União Brasil, que justificou a medida como uma forma de proteger os menores, reduzir o impacto urbano e respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. O projeto prevê multa de até R$1 milhão em caso de descumprimento. Essa medida ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara Municipal de São Paulo, entre os vereadores, antes de seguir para a sanção ou para o veto do prefeito Ricardo Nunes. O avanço dessa pauta acontece às vésperas da Parada do Orgulho de São Paulo, que está marcada para o próximo dia 7 de junho na Avenida Paulista. E para nos ajudar a entender esse tema, a gente conversa agora com o advogado e ex-secretário nacional da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. Ariel, bem-vindo, obrigado por nos atender. Quero saber da sua opinião sobre esse projeto de lei que está tramitando na Câmara de São Paulo. Olá, boa noite, Mauro, boa noite, Júlio, boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores da TV UOL. Eu vejo como daqueles projetos oportunistas, demagógicos, de falso moralismo, de véspera de período eleitoral. Claro que o vereador buscando o apoio dos seus eleitores e ampliar os seus eleitores entre os setores, os grupos conservadores da sociedade. Então, a Constituição Federal é muito clara, ela proíbe qualquer tipo de discriminação. Não se pode ter uma lei que vai vetar apenas a presença de crianças e adolescentes nas paradas LGBT, porque denota até uma LGBTfobia, que inclusive existe o crime com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, é similar ao racismo e que é considerado crime qualquer prática de LGBTfobia. Então não se pode destinar para algo tão específico, porque as regras precisam valer para todas as situações. Então, as crianças e adolescentes vão continuar indo com seus pais no carnaval, no show da Lady Gaga, no show da Shakira, vão continuar participando das festas de Ano Novo. São todas festas com uma grande quantidade de pessoas, com milhões de pessoas participando. Então, não podemos, assim, ter esse tipo de distinção, porque demonstra claramente uma discriminação e também denota uma situação de LGBTfobia. E a Constituição também prevê, entre os princípios fundamentais do nosso país, da República Brasileira, a questão da cidadania, dos direitos humanos, a igualdade de todos perante a lei. Então, esse tipo de proposta não é adequado. É claro que os organizadores, eles precisam ter os espaços adequados, e a parada tem feito isso, como as alas das famílias com as crianças. É claro que as crianças, principalmente, elas devem ter assegurados aí espaços mais adequados nesses locais onde se aglomeram muitas pessoas. Existem riscos de pisoteamento, existem riscos da criança se perder. É claro que elas não podem ser submetidas a situações de pornografia, qualquer situação que atente contra os direitos delas. Então, os organizadores devem também
estabelecer recomendações etárias das idades que são adequadas, das alas, espaços específicos para os pais e mães estarem com seus filhos, evitar, claro, que crianças e adolescentes estejam desacompanhadas, principalmente se o adolescente tem menos de 14 anos, que a legislação brasileira considera como vulnerável. Então, não deveriam, no meu entendimento, participar se estiverem desacompanhados dos seus pais ou mães ou responsáveis legais. Então, esse tipo de organização, é claro que é salutar e é importante que aconteça, mas no mais eu entendo como violações, e nós já temos discussões sobre propostas já aprovadas nos estados aí do Amazonas, de Alagoas, no Supremo Tribunal Federal, e pelo que os ministros já entenderam, a maioria dos ministros, essas propostas serão declaradas inconstitucionais, porque de fato elas violam vários princípios da Constituição. Denise. Mauro e Ariel, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre como que o eleitor ele deve fiscalizar e acompanhar o trabalho dos seus representantes. Eu suponho que os eleitores desse vereador e todos nós, enfim, poderemos mandar para ele algumas sugestões de outros assuntos que ele poderia se ocupar, porque parece estar faltando trabalho. Mas é claro que existe um interesse eleitoreiro em abraçar uma proposta dessa. E também, se eu estava falando de violações à Constituição, eu estava conversando com especialistas hoje sobre isso, me parece que como essa parada, essa festa, ela tem um caráter político também fere o direito à livre manifestação. O senhor concordaria com isso? Sim, Denise, você trouxe uma outra questão que eu queria introduzir. De fato, a Constituição, ela prevê a livre manifestação, ela prevê o direito de reunião, o direito de manifestação. E, de fato, nós temos um ato cívico, né? A parada, ela tem esse caráter de enfrentar os altos índices de assassinatos de pessoas LGBTs do país, de enfrentar a discriminação, e a gente vê uma proposta que vem para consolidar a discriminação, para proibir a participação dos adolescentes, das crianças, acompanhados dos seus responsáveis legais, dos seus pais e mães, num ato cívico, né, que já faz parte da tradição da cidade de São Paulo e até do país, porque as pessoas vêm do exterior, vêm dos outros estados, porque a parada já se consolidou no próprio turismo da cidade. Então, nós também temos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente a previsão do direito à liberdade das crianças e adolescentes. É claro que existem restrições e, por isso, a necessidade de estarem acompanhados pelos seus pais e mães. Também é o direito à participação cultural, o direito à participação cidadã. Então, nós temos o direito também à liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, também envolvendo as próprias crianças e adolescentes. Além da própria Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente também garante esses direitos. Além disso, é uma ingerência no poder familiar, é uma ingerência nas próprias famílias. Por exemplo, no show da Shakira em Copacabana, eu levei meu filho de 7 anos. Agora, porque lá teve uma grande quantidade de homossexuais, então é proibido que eu leve uma criança de 7 anos, o meu filho, num show desse tipo. Então, eu acho, claro, que esse tipo de proposta claramente tem esse caráter falso moralista, esse caráter discriminatório, e espero que a Câmara mesmo rechace essa proposta, que ela não seja aprovada pela própria inconstitucionalidade,
ou se não, essa inconstitucionalidade deve ser declarada nos tribunais, no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e no próprio STF, se chegar lá em razão de recurso. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha na TV a cabo. O Poder e Mercado volta já já e a gente continua conversando pela internet. Por falar em internet, tem uma participação aqui no YouTube do Nunes Silva, que ele diz o seguinte: projeto nenhum vai me impedir de levar meu filho para onde eu quiser. Já disse que não vai cumprir. Ariel, esse projeto, se for caracterizado que ele de fato é um projeto LGBT-fóbico, o que é crime, isso pode gerar uma ação, um processo contra esse vereador Rubinho que está propondo, ou ele tem imunidade pelo fato de ser parlamentar e ser uma proposta no âmbito parlamentar, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo? Sim, Mauro, de fato, essa proposta tem esse caráter LGBT-fóbico, mas é um direito do vereador fazer as suas propostas, né? Então, eu entenderia que não caberia ele sofrer consequências, né? Ele está levando uma proposta para ser discutida com os seus pares, né? Agora, se ele de fato promover ódio contra o público LGBTQIA+, nas suas manifestações, aí ele pode até ser atingido e não seria protegido pela imunidade. Mas ao apresentar um projeto, ele está apresentando um projeto para o colegiado que vai aprovar ou não vai aprovar. Ele está levando algo para discussão. Então, entendo que não caberia uma responsabilização, mas é claro que a Comissão de Ética da Câmara ela pode ser instada, algum vereador pode fazer um requerimento para que ocorra algum processo desse tipo, mas eu entendo que, em princípio, ele está protegido pela imunidade parlamentar. Agora, um outro tema que eu acho importante nessa questão, por exemplo, nós temos casais gays, casais de lésbicas que têm filhos, crianças e adolescentes. Será que nem esses poderão participar dessa atividade, que é uma atividade de enfrentamento à discriminação, de enfrentamento à LGBT-fobia? Então, isso também fere, né, os interesses dessas famílias que devem ser reconhecidas e são reconhecidas pelo ordenamento jurídico do Brasil. Ariel, obrigado, viu, por nos ajudar aqui a compreender melhor essa questão e as suas implicações. A gente está de volta aqui com você que nos acompanha pela TV a cabo também. Estou aqui agradecendo para o Ariel pela participação, por nos ajudar a compreender essa questão. Volte sempre ao Poder e Mercado, Ariel. Obrigado por hoje. Obrigado a você, obrigado também ao Júlio, a Denise. É um prazer revê-lo, Mauro, e estou sempre à disposição aí do UOL, da TV UOL e de vocês para conversar sobre assuntos importantes para a cidadania. Abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer revê-lo também.